Salve turma, neste vídeo nós estudaremos com mais detalhes as filas estáticas. Já deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito bem pessoal, uma fila estática, puxando então o conceito do vídeo passado, é uma fila implementada com um vetor, né? Então um vetor representa essa fila, basicamente é isso. Então ponto final. Mas só que nas filas estáticas nós temos algumas peculiaridades na hora de implementar, né? Na hora de implementar toda essa representação e nós veremos a partir de agora. Vamos supor então que nós temos uma fila, um vetor Q, né? Que vai representar a nossa fila, e esse vetor tem que ter uma capacidade máxima de elementos, né? Um número máximo de elementos, nesse caso aqui são 100. Então nós temos que os elementos, né? Os itens do nosso vetor vão de 0 até n-1, ou seja, 0 até 99. Uma peculiaridade que tem na fila estática é que o primeiro elemento a entrar na fila, né, ele não necessariamente sempre será armazenado no índice 0 do vetor. Então, nós não teremos essa garantia sempre, nós veremos o porquê já já. Mas então o que vai acontecer é que na prática nós vamos precisar fazer o seguinte, guardar duas variáveis para indicar um intervalo dentro desse vetor onde está de fato armazenado a nossa fila. Então, nesse exemplo que nós temos aqui, por mais que a nossa fila o nosso vetor tenha capacidade máxima de 100, que vai de 0 até 99, por algum motivo, nós entenderemos ele já já, a nossa fila, na verdade, os elementos que estão nessa fila, eles começam, né? O primeiro elemento da fila, que é o elemento de valor 10, ele está armazenado no índice 2, o próximo, né? O segundo da fila no índice 3, o terceiro da fila no índice 4. Por algum motivo está assim. Tá bom? Então, nós vamos entender isso já já. Mas, para determinar, então, qual que é o índice do primeiro elemento da fila, ou melhor, para determinar esse intervalo, né, dentro do nosso vetor, onde estão armazenados os elementos, os valores da nossa fila, nós precisaremos guardar, então, duas variáveis. Uma variável begin e uma variável end. Nesse caso aqui, a variável begin, ela guarda exatamente o índice do primeiro elemento da nossa fila. Então, nesse caso aqui, o begin seria 2, porque ele guarda o índice do primeiro elemento da nossa fila, que tem valor 10. O end, a gente poderia pensar que, beleza, se a gente tem um begin que vai guardar o índice do primeiro elemento, eu posso ter uma variável end que vai guardar o índice do último elemento, né, do final, né, da pessoa que está no final da fila, que seria, no caso aqui, não seria o 5, né, seria o 4. Nós poderíamos pensar dessa forma e poderíamos implementar também dessa forma, que vai funcionar com alguns ajustes. Mas por questões de conveniência na hora de codificar essa representação de uma fila estática, né, na codificação, nós vamos considerar que o nosso end ele vai guardar o índice que vem depois do último elemento. Ou seja, se a nossa fila começa no 2, no índice 2, e vai até o último elemento estar armazenado no índice 4 do vetor, a nossa variável end ela vai guardar o 4 mais 1, ou seja, vai ser a próxima posição disponível, que vai ser o 5. Então, usando essa representação aqui, que vai ter algumas pontos positivos de utilizá-la, né, umas facilidades, né, de utilizá-la, eu estou dizendo então que dentro do meu vetor Q, eu tenho uma fila estática armazenada lá, e essa fila está sendo representada pelos elementos que começam do índice begin, que nesse caso aqui seria 2, até o índice end-1, ou seja, se o end é 5, 5 menos 1, 4, ou seja, o intervalo do vetor que vai de 2 até o índice 4, né? Então 2, 3 e 4, ele representa para nós, né? E aqui seria o nosso vetor Q, ele representa para nós a nossa fila estática. Então é um pedacinho, né, que nesse caso aqui está nesse canto aqui do nosso vetor, que está representando a nossa fila estática. Tá bom? Nós vamos entender isso com um pouquinho mais de detalhes já já. Muito bem. Pause esse vídeo se você não entendeu esse conceito, volta, porque é muito importante. Então, em suma, a gente tem um vetor que cabe uma quantidade máxima de elementos, só que a nossa fila ela pode estar representada num intervalo desse elemento, ou seja, o índice do primeiro elemento da nossa fila não necessariamente sempre será 0, tá bom? Basicamente essa é a ideia. Então, vamos pensar, pessoal, rapidamente aqui, como seria a inserção de um novo elemento aqui na nossa fila. Vamos pensar que nós queremos inserir um elemento aqui, y. Vamos colocar aqui o y é igual a 40, por exemplo. A gente quer colocar esse y nessa nossa fila. Bom, olhando aqui, a nossa fila ela começa no índice 2 e vai até o índice 4. Então, qual que é o índice que eu vou ter que armazenar esse valor y aqui, que é o 40? Né? Em qual índice? Onde eu vou colocar esse 40? Né? Onde vai ser esse final da fila que eu vou colocar o 40?
Olhando aqui, onde nós teríamos que colocar o 40 é o seguinte, ó, teríamos que colocar o 40 aqui, certo? Porque a fila começa com esse elemento, ó, 10, 20, depois vem o 30, que é o último elemento da nossa fila. A próxima posição disponível é o que vem depois do 30, ou seja, esse seria o índice 5. Então, se a gente codificasse, a gente poderia falar o seguinte, ó, que eu quero colocar aqui ó, no índice end, né? Porque note, o end está guardando o índice 5, certo? Eu quero colocar aqui no índice end esse valor y que nós estamos armazenando. Que nesse caso aqui ó, seria o valor 5, né? O índice 5, perdão, o índice 5. E aqui seria o valor 40. Basicamente é isso. Só que uma vez que a gente colocou né, mais um elemento aqui, ó, então aqui estaria de cinza, né? Ó, ele estaria preenchido. O que acontece é que a nossa variável end, vamos colocar que aqui seria o índice 6, né? Perdão, o índice 6. Acontece agora que o nosso end está guardando 5, né? E a nossa representação, eu quero que na nossa representação, na nossa estrutura, eu quero que o end ele sempre guarde para mim a próxima posição disponível a ser do vetor, né? Então, nesse caso, o que nós vamos ter que fazer? Fazer com que o end, após a inserção, ele seja o próximo índice disponível. Correto? Por quê? A gente colocou o valor do end aqui, movemos o end para o próximo índice aqui do vetor, ou seja, o end sempre vai guardar o índice que vem depois do último elemento da nossa fila. É isso que está acontecendo. Em termos de código, eu posso fazer assim, ó, que agora, opa, não vai ser mais o quê? Eu posso fazer um end mais. Posso fazer dessa forma. Então, estou incrementando o índice do end. Muito bem, essa ação que a gente acabou de fazer, pessoal, de inserir um novo elemento na nossa fila, é a ação de enfileirar, que vem do inglês enqueue, tá bom? Então, isso aqui chama enqueue, é um verbo em inglês que significa enfileirar. Mas vamos fazer agora a ação ao contrário, vamos desenfileirar, eu acho que deve existir esse verbo, né? Vamos remover um elemento da fila, né? Que do inglês é dequeue, tá bom? Dequeue assim, ó, é assim que se escreve. Então, vamos fazer agora a ação de dequeue, né? De desenfileirar, ou seja, eu quero remover quem está na cabeça da fila, né? O primeiro elemento da fila, né? A pessoa que está no início da fila vai sair para ser atendida. É basicamente essa ação de desenfileirar que eu quero fazer agora. Então, vamos supor que nós queremos fazer o seguinte, ó, a gente quer retornar então o valor do elemento que está no início da fila e a gente quer tirar esse elemento aqui da nossa fila. Então, o que eu posso fazer baseado no meu desenho? A minha ação de dequeue. Eu vou colocar aqui numa variável x, eu vou colocar esse valor aqui, que é o primeiro elemento, né, que eu quero remover da nossa fila. Então, nesse caso aqui, seria o q do índice begin. Seria assim. Quem que é o begin nesse momento? O begin nesse momento é 2. Então, seria o valor do índice 2 do nosso vetor, que seria esse valor 10. Então, isso aqui retornaria para nós o valor 10. Só que eu quero remover esse valor aqui, ó. Eu quero que a nossa fila agora não tenha mais esse valor 10, porque esse primeiro elemento da nossa fila ele foi removido. Só que no caso de vetor a gente não consegue fazer uma remoção, né? Fazer um free, desalocar, não conseguimos fazer esse tipo de coisa. A estratégia que nós vamos fazer aqui agora é o seguinte, uma vez que eu retornei esse valor aqui da nossa fila 10, eu vou fazer simplesmente o seguinte, ó. Eu vou mover o índice do begin para o próximo valor dele. Porque a nossa agora ó, é como se isso aqui não existisse mais. E agora, a nova cabeça da fila, ou o novo primeiro elemento da nossa fila, é agora representado pelo valor que está no índice 3 do nosso vetor. Então, de novo, uma vez que nós retornamos aqui o valor que está no begin, né? Então, retornamos o valor 10, que seria o primeiro elemento da nossa fila, mas nós queremos removê-lo. Não conseguimos fazer isso no vetor, fazendo free, não conseguimos fazer esse tipo de coisa. O que dá para fazer é o seguinte... Se o begin representa para nós o índice do primeiro elemento da fila e eu quero remover esse elemento, então basta que eu incremente o índice do begin em 1, né? Faça um incremento, mova ele para o próximo índice, né? Ou seja, agora vai ser o índice 3, porque esse elemento 20, que antes era o segundo elemento da fila, ele passa a ser o primeiro, porque o que veio antes dele já foi atendido, já saiu da fila. Então, a gente tem que fazer com que o begin seja igual ao próximo. Ou seja, temos que fazer com que o begin seja mais. Então, essa ideia, pessoal, do enfileirar, enqueue, e desenfileirar, dequeue, de uma fila estática. A gente vai começar com isso. Essa implementação ela vai ter problemas, que a gente vai ver no exemplo a seguir.
e daí a gente vai ver uma outra solução um pouquinho mais complexa para resolver. Então, é importante que nesse momento esteja claro esses conceitos para vocês, essas duas ações de enfileirar e desenfileirar, tá bom? Vamos ter um exemplo agora que acho que vai clarificar mais para vocês, mas vai clarear mais para vocês, mas se tá na dúvida, pausa o vídeo, volta que vai estar para você entender antes de ir para o próximo caso, que é o exemplo aqui. Muito bem, pessoal, vamos pegar um exemplo então aqui para a gente fechar esse vídeo, né, que nós teremos o problema e no próximo vídeo a gente vem com a solução desse problema, tá bom? Então vamos lá. Vamos supor que nós temos uma fila Q aqui, né, de tamanho máximo 5, então temos no máximo 5 elementos para que nós podemos enfileirar, né, adicionar nessa fila. Então nós temos os índices do vetor do nosso vetor Q vão de 0 até 4. Inicialmente a nossa fila está vazia, e estar vazia significa que nós podemos adotar que tanto begin quanto end, inicialmente ele tem valor 0, tá bom? Nós vamos adotar isso aqui inicialmente. Então aqui tem um resumo da ação de inserção e remoção de enfileirar e desenfileirar, né, que nós vimos no slide passado. Só que aqui está numa linha só, tá, pessoal? Aqui no slide passado eu fiz em duas linhas, mas nós podemos transformar essas duas linhas em uma só, que é o que está dizendo aqui, né? Então, eu não vou entrar em detalhes, mas aqui é a mesma coisa do que a gente fazer em duas linhas lá. E agora a gente tem uma ação, várias ações aqui para eles serem feitas. Então, a gente vai enfileirar alguns elementos, desenfileirar, seguindo exatamente esse algoritmo aqui. Então, vamos começar com o primeiro. Então, a gente tem que o begin e o end está inicialmente com valor 0. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é o seguinte, nós vamos enfileirar o valor 10 aqui. Então, seguindo o nosso algoritmo, o que a gente vai ter que fazer aqui? Ó? A gente vai ter que fazer o seguinte, né? Ó, o nosso Q vai ser o valor do end, né? Que é 0. Então, no índice 0, eu vou colocar o valor 10 aqui. Então, é isso que está acontecendo. Coloquei o valor 10. Só que agora eu tenho que mover o end para a próxima posição, né? Tem que fazer um end mais mais, né? Então, quando eu faço o end mais mais, o end, né, que tem valor 0, ele vira agora valor 1. É isso que a gente espera acontecer. Então, quando eu faço essa ação, é exatamente isso que a gente tem. Vamos supor agora que nós queremos enfileirar o valor 20, né? O item 20. Onde que eu tenho que colocar o valor 20? Exatamente nessa posição aqui, ó, que está sendo guardada pela variável end. Então, eu vou ter que fazer o quê? Ó? Q de end igual a 20. O nosso end, nesse caso, é o índice 1. Então, eu estou vindo aqui colocando 20. Agora, eu tenho que mover o end para a direita, né, em uma posição, ou seja, eu tenho que fazer end mais mais. Ele era 1, 1 mais 1 vira 2, ele vem para cá. Então, nós temos essa ação aqui. E assim, continua o nosso algoritmo, né? Se a gente for agora enfileirar o valor 30, a gente vai colocar, então, aqui, né, o 30 no valor de end, então vai fazer que end igual a 30, só que nós temos que mover o end para a direita, então o que a gente tem que fazer aqui? O nosso end tem que vir para cá, ou seja, a gente tem que fazer end mais mais. A nossa variável end era 2, né? Mais 1, vira 3, vem para cá. Tá bom? E assim, a gente acabou de enfileirar 3 elementos. Agora, para desenfileirar, pessoal, seguindo a lógica que nós vimos no slide passado, eu vou querer fazer o seguinte, ó. Eu vou querer retornar, então, numa variável x, por exemplo, o valor do primeiro elemento, né? Do que está no primeiro elemento da fila, né? Quem que é o primeiro elemento da fila? Nesse caso, é o que? Begin. Então, eu vou retornar esse valor do início da fila, né? Então, aqui seria 0. Só que agora, o valor do elemento, o elemento 10 que está no índice 0, ele deixa de ser a cabeça da lista, né? Da fila, né? Ele não vai ser mais o primeiro elemento da fila. Então, o que nós vamos ter que fazer? A gente simplesmente move o begin para o próximo. Então, assim, nós temos aqui um begin mais mais. Nós vamos fazer essa ação, que vai dar exatamente esse resultado. Então, retornamos o valor 10, e agora nosso novo início da nossa fila passa a ser o elemento que está no índice 1. É por isso que a gente tem que definir esse intervalo de begin e end, né? É por isso que nem sempre, na verdade, o início da fila vai ser representado pelo 0, tá bom? A gente faz dessa maneira que vai dar bom, tá bom? Então, agora a gente não está olhando mais o elemento que está aqui no índice 0, ele deixa de ser o início da nossa fila. Ele ainda é o índice do primeiro elemento do vetor, mas não da nossa fila.
A nossa fila, ela usa esse vetor, né, para guardar os seus dados, porém a gente tem um índice begin e end que define o intervalo dentro do vetor onde está a nossa fila. Então, se a gente tem agora essa situação, se a gente quer agora, por exemplo, enfileirar o valor 40, onde que a gente vai colocar o 40? Vamos colocar o 40 aqui e vamos mover o índice end para o próximo, né? Nós temos isso. Agora, olha só o que vai acontecer. Agora eu quero enfileirar o valor 50. O 50 entra aqui. Nós vamos seguir o nosso algoritmo que vai fazer o end mais mais, né? Nosso end é como se ele viesse aqui, né? Então ele teria valor 5 aqui para nós. Então a gente teria essa situação aqui. Então o nosso índice nesse momento ele está valendo 5, tá bom? Então ele era 4, 4 mais 1, 5, tudo bem até nesse momento. Nós vamos fazer agora um desenfileiramento, ou seja, um dequeue. Então, o dequeue ele vai fazer o quê? Ele vai tirar esse valor 20, né? Ele vai retornar esse valor 20 e vai mover o begin para o próximo, né? Porque agora o nosso novo primeiro elemento, né, da fila, né? Quem está no início da fila agora deixa de ser o elemento 20 do índice 1 e passa a ser o elemento que está no índice 2. Então, a gente tem isso aqui. Só que agora, pessoal, olha o problema que nós temos com essa implementação. Nossa implementação agora, se eu quiser, por exemplo, inserir agora o valor 100, se eu seguir o nosso algoritmo, seria o quê? Né? Que end igual a 100, end mais mais, né? Seria isso. Mas olha só, pessoal, nós temos um problema. O nosso end agora, ele está valendo 5, né? Por conta o enfileiramento que nós fizemos lá atrás, ele está valendo 5. Só que o nosso vetor Q, ele tem no máximo 5 elementos que estão aqui para nós indexados de 0 até 4. Então, nós temos no máximo 5 elementos indexados de 0 até 4. Não existe o índice 5, não existe esse índice aqui. Vai dar problema nesse caso, porque esse algoritmo de ficar movendo mais, né? Sempre colocar um mais, move para frente, vai dar problema para nós, né? Não existe esse índice 5. Então, qual que é o problema? Mesmo a gente tendo aqui, nesse caso, espaços livres para inserção, que seria esse espaço aqui e esse espaço aqui, nós temos duas posições do nosso vetor que estão livres para nós fazermos a nossa enfileiramento, né? Adicionar novos itens aqui na nossa fila. Mas, seguindo esse algoritmo que a gente colocou de fazer mais, ele vai dar problema, porque o end, nesse caso aqui, está valendo o índice 5 e não existe esse índice no nosso vetor. Então, a gente teria que fazer alguma forma para fazer o quê? Para mover esse end aqui, ó, ao invés dele ser 5, eu mover ele para cá, ó, para ele ser agora o índice 0, né? Porque qual que seria, né? Se a gente olhar, né, pensar num círculo, ó, se o começo da nossa fila seria o begin, eu poderia pensar que eu vou ter um loop aqui, ó, que ela sai daqui e ela volta para cá, ó. Eu poderia pensar em algo que segue esse círculo, né? Algo circular. No caso aqui, eu teria que seguir assim, eu acho, né? Por conta que minha câmera está invertida. Então, a gente teria que pensar em algum jeito, talvez, para colocar o end aqui no 0, né? De volta ao 0. E é justamente o caso que a gente vai usar uma fila circular estática, que eu venho no próximo vídeo para trazer para vocês com mais detalhes, com mais calma, tá bom? Então dá uma respirada, pessoal, pega uma água e nos vemos então no próximo vídeo para falar de filas circulares no algoritmo e depois a gente vem com a codificação dessa fila circular estática. Então nos vemos no próximo vídeo.